Bom dia, senhores. Vamos começar mais uma aula online para o sétimo ano. Muito bem, para começarmos a aula, começamos com aqueles velhos e bons recados. Terminamos a questão do terceiro bimestre, produções acadêmicas, a nossa atividade avaliativa no modelo de provas online. Você realizou tudo isso e agora precisamos prosseguir no nosso conteúdo. Conteúdo agora do quarto bimestre. Então, pegue sua apostila lá. E hoje voltamos a essa forma explanativa ou expositiva em que eu falo e você não vê slide e sim simplesmente acompanha na apostila por uma questão da apresentação básica do histórico, do que vamos estudar e qual a diferença entre o que foi estudado lá no sexto ano com o que vai ser estudado agora. Então, você pegou a sua apostila, se abre comigo lá na página inicial, vemos que falaremos sobre futsal e danças populares, porque eu já disse para você comparar lá com o sexto ano. Lá no sexto ano se estuda o futebol de campo e as transformações que existem no esporte. Você aprendeu que a FIFA que organiza esse esporte, o futebol de campo. Aqui vamos falar específico do futsal. E vamos ver a diferença. Falaremos também da questão das danças populares ainda nessa primeira unidade do bimestre. Hoje, então, falando sobre futsal, a primeira coisa que eu preciso saber é o que está lá na página 4, que ele é um esporte coletivo de invasão. Se eu não sei ainda o que é o esporte coletivo de invasão, eu preciso entender que o esporte coletivo de invasão é aquele esporte que eu preciso invadir o campo adversário para marcar um gol, marcar uma cesta, marcar um try, no caso do rugby. Então, qual é a definição básica? Esporte coletivo de invasão é um esporte que eu devo invadir o campo adversário para alcançar o meu objetivo. No caso do futebol, no caso do futsal, do handebol, marcar gols. No caso do basquete, marcar a cesta ou os pontos do basquetebol. Entendendo isso, nós, que está lá na nossa página 4, que é o básico do que é um esporte de invasão, temos que evoluir na apostila e chegar no histórico do futsal. É importante entender que ele é diferente do esporte estudado ou do esporte que é comumente conhecido futebol. O futebol de campo é uma modalidade, futsal é outra completamente diferente. Os dois são com os pés, os dois são questão de esporte coletivo de invasão. No entanto, as regras são extremamente diferentes. Então, o futsal ele foi criado por alguém. Tem um probleminha. Como outros esportes, o futsal ele tem uma divergência. Segundo a sua apostila lá, diz que ele foi criado em 1930, lá em Montevidéu, com a Associação Cristã de Moços. Ó, novamente esse nome, Associação Cristã de Moços. Porque ela aparece em várias histórias de históricos dos esportes. Porque é sempre bom lembrar que lá na antiguidade as mulheres não praticavam ou não faziam as práticas esportivas, as atividades físicas, os exercícios físicos, por uma questão lá que era considerado que o homem era superior à mulher, e já sabemos que isso não é correto, mas naquela época existiu essa cultura. Então sempre você ouve lá Associação Cristã de Moços e não Associação Cristã de Moças, não alunas, certo? É sempre bom correlacionar isso com a história. Então lá em Montevideo, na capital do Uruguai, eles tiveram essa brilhante ideia, em 1930. Ou, segundo a nossa apostila, em 1940, em São Paulo foi criado o futebol. No caso de salão, futebol de salão. Como ele foi criado? Foi pego uma bola de couro. E por quê? Porque não tinha muito espaço em várias cidades para fazer aquele campo grandão lá, que é o campo de futebol de campo, que cabiam 11 pessoas de cada lado, 22 ao mesmo tempo jogando num campo enorme. Então não teria como essa prática ser feita em vários locais, só em locais que tivesse essa estrutura de campo para ser praticado. O que eles pensaram, então, vamos fazer um esporte que dê para praticar em quadras fechadas. Então pegaram uma bola de couro e começaram a utilizar quadras de basquete e salões de baile, onde dançavam, eles utilizavam para jogar
esse novo esporte denominado futebol de salão. Por isso salão, por isso que veio o futebol de salão, por causa dos salões de bar. Com o tempo ele foi evoluindo e chegou ao nome de futsal, como hoje ele é entendido e praticado. Resumo básico que é sobre o histórico do futsal. É importante dizer que com a evolução ele agora também é gerenciado pela FIFA. Então as regras também são denominadas pela FIFA como o futebol que você estudou lá no sexto ano ou na sexta série, como você queira chamar. É importante também dizer que o futsal tem um brasileiro como o atleta que foi mais vezes vencedor do prêmio de melhor do mundo, que é o Falcão. É isso que diz lá naquele quadrinho verde. Então, para sua curiosidade, se você ler lá o quadrinho verde, você vai ver que tem o Falcão, tem a questão que a seleção brasileira é a mais vitoriosa também. E chegamos à questão das regras. Existem regras que são específicas para a competição, como o professor Diego sempre cita. E na questão da aula de educação física no colégio, para que servem os esportes? Para você tomar algum conhecimento, ter algum conhecimento sobre ele. Algumas regras, então, elas não se tornam tão importantes de serem decoradas ou aprendidas, vamos dizer assim, como, por exemplo, a questão da medida da quadra, ali, ó, que diz de 38 a 42 metros de comprimento e de 15 a 22 de largura. Isso, para quem está conhecendo o esporte, é algo bem irrelevante. Agora, para quem pratica o esporte como uma questão de modalidade esportiva para competição, é importantíssimo saber disso. Os atletas aí do colégio que fazem futsal com o professor Diego no sábado, tem alguns que são meus alunos, das turmas agora do sétimo ano, os do ano passado, eles conseguiram ver qual a importância dessa regra, porque treinavam numa quadra pequena e na competição nós vamos jogar na quadra com a maior extensão, ou a maior de todas lá, que tem 42 por 22. O teu preparo físico tem que ser muito, mas muito grande para vencer isso. Claro que na questão da atividade avaliativa não vou te cobrar isso. No entanto, o que é importante, você saber que joga-se 20 minutos o primeiro tempo e 20 minutos o segundo tempo. Isso é uma regra relevante que você tem que saber. Por quê? Porque é totalmente diferente do futebol de campo. Você pode ver que o futebol de campo são 45 minutos, com 45 minutos, 11 jogadores de cada lado. No futsal, 5 jogadores de cada lado. Futsal, 20 minutos cada tempo, com um período de descanso de 15 minutos. Se você seguir a página 6, vai ter lá um quadro não, mas alguns aspectos com bolinhas verdes e que está citando algumas regras básicas. Por exemplo, o tiro de lateral ou o tiro de futebol, ou tiro de canto, que é o escanteio, que o atleta deve colocar a bola em cima da linha e ficar totalmente fora do campo. Diferente do handebol lá, que o professor Diego frisava para você, ó, tem que saber que tem que pisar na linha, com o pé na linha. Olha o futsal, não pode pisar com o pé na linha. A bola fica na linha e você cobra de fora do campo. Totalmente você fora do campo. Tanto o escanteio como o lateral, que é o que está descrito ali. Também está citando a questão do tiro de meta. Quando a bola sai e é do goleiro, sai pela linha de fundo, o goleiro não faz que nem no futebol, põe a bola lá na pequena área e chuta. Não, ele não pode chutar. Ele tem que lançar a bola com a mão. Chega a ser ali, por fim, na nossa aula, a questão dos tiros livres. O que é isso? As faltas, vamos entender assim, que podem ser de 3 maneiras. Pode ser um tiro indireto. Por exemplo, uma questão lá de que faltou fair play, a questão da obstrução, a questão de recuar a bola para o goleiro e o goleiro pegar com a mão, tudo vai ser tiro indireto. Agora, temos a questão do tiro penal, que é um tiro direto. O que é isso? O penal é o pênalti, propriamente dito. O atleta vem atacar e você derruba ele lá na tua área de gol, vai ser pênalti para outra equipe. Ou você está atacando, vai chegando perto da área lá, é derrubado dentro da área, vai ser denominado pênalti. E existem os tiros livres direto. Eles podem ser com barreira ou sem barreira, é importante saber disso. Então qualquer falta lá vai ser com barreira. Agora, a partir da sexta falta, então teve 5 faltas. A sexta falta, a equipe vai ter o direito a um tiro livre direto.
existe uma marcação na quadra entre a risca do meio de campo e o pênalti, bem na metade ali, para você entender de um jeito básico, que é da onde se cobra esse tiro livre. Esse tiro livre não tem barreira, mas essa também é uma regra que o professor Diego não cobra para você em prova ou em atividade avaliativa. Eu vou te explicar o porquê. Muitos não sabem até quem pratica futsal. A sexta falta, então, ela é cobrada dessa marcação. No entanto, se a falta é lá perto da área, eu posso escolher bater dali de frente da área, sem barreira, ou lá da posição. E muitos não sabem disso. Daí ele sofre a sexta falta, já coloca a bola lá. Na verdade, a sexta falta eu posso cobrar da onde eu quiser, ou da onde foi a infração, ou ali sem a formação da barreira. Se for para frente, eu posso cobrar para frente. Eu não preciso cobrar necessariamente dali. Então, por isso eu não te cobro, porque isso já entra numa questão de competição esportiva. Você tem que saber que a sexta falta, então, é tiro livre direto, sem a barreira na frente. Todos os outros tipos de falta, eles vão poder ser feita uma barreira de jogadores de defesa na frente, porque o jogador pode ou chutar a bola direto no gol, ou ele pode tocar para o seu adversário e assim por diante. Essas são regras básicas do futsal, que você precisa entender junto com o seu histórico, porque na próxima aula nós falaremos sobre os fundamentos, e os fundamentos daí eles se dividem, e dentro dessa divisão existem outras divisões, mas isso já falamos lá na próxima aula. Por enquanto, fique com Deus, faça a produção acadêmica e nos vemos na próxima aula. Até lá.